Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Estamos aqui para a segunda parte do vídeo que estamos falando sobre o tema O amor às Escrituras é o antídoto contra a apostasia. E eu gostaria de convidar você para acompanhar aí. Nós já fizemos um primeiro vídeo e lá nós falamos acerca de duas das advertências, né, que contra a apostasia que estão lá no livro de Hebreus, ou na Epístola aos Hebreus. Hebreus capítulo número 2, versículo 1 ao 4, aonde o escritor aos Hebreus nos adverte a ouvir com atenção o Evangelho. E nós também temos Hebreus capítulo número 3, versículo 7 ao 13, aonde o escritor aos Hebreus nos adverte acerca do pecado e da incredulidade. Há uma correlação cíclica entre pecado e incredulidade revelada ali nessa leitura. Por quê? Porque o pecado gera incredulidade e a incredulidade gera pecado. É um vício, né? E a gente vai ver isso na história de Israel, na sua peregrinação no deserto, que o povo pecava e se tornava incrédulo e pecava. As duas coisas andam muito próximas, né? Então, já podemos aqui também concluir dessa advertência que a fé, né, quando nós temos fé, nós automaticamente nos afastamos da incredulidade, porque os dois são opostos, mas também a fé nos afasta do pecado. Não tem como eu dizer que tenho fé, e acredito muito que é isso que Tiago diz quando ele fala sobre a fé e as obras. Não tem como eu ter fé se a minha vida não muda, ou se eu não tenho evidências de que eu sou uma pessoa transformada, né? Tiago, lá na sua epístola, ele vai usar essa questão acerca das obras, né? E até mesmo sobre o cuidado com o próximo. Nós vamos para a terceira advertência desse vídeo, que está em Hebreus, capítulo de número 5, versículos 10 ao 14, que nós vamos fazer a leitura neste momento. Eu vou utilizar mais a NVI pelo seguinte: nós vamos falar acerca da maturidade cristã e as Almeidas Revista e Corrigida vai trazer o termo maturidade ou o adulto, vai trazer como perfeitos, e aí fica um pouco difícil de entender na nossa língua portuguesa. Pode dar a intenção de. Pode dar o entendimento a algumas pessoas que o perfeito ali está dizendo que é uma pessoa que não erra, que não comete erros. E, infelizmente, por causa do entendimento errado acerca dessa palavra perfeitos dentro das Escrituras, nós temos pessoas que negam que ainda são pecadoras. Então, vamos ler lá na NVI, então, né, a partir do versículo 10, capítulo de número 5 do livro de Hebreus, da Epístola. Sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, aqui ele está se referindo a Cristo, quanto a isso temos muito a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Nós temos essa leitura. Essa leitura aqui, ela vai ter alguns pontos muito importantes. Um deles é acerca da advertência, da lentidão para aprender, e o segundo ponto é que o aprendizado cristão ele vai levar à maturidade. Não estava acontecendo isso, eles estavam negligenciando o aprendizado da palavra, isso aí, eles estavam se tornando lentos para aprender. Até a revista Corrida diz: vos fizesses negligentes para ouvir. E isso estava
prejudicando o seu crescimento espiritual. Nós vemos o versículo 12: de fato, embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam que alguém lhes ensine novamente. A revista Corrigida diz assim, ó, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. Então, isso aqui é muito importante a gente entender, que essa advertência, ou a terceira advertência aqui agora, ela tem a ver com o aprendizado da palavra de Deus que leva à maturidade. Versículos 10 e 11, né, fala acerca dessa falta de interesse que foi o motivo do escritor não se aprofundar no assunto. Isso levou a uma advertência sobre apostasia. É importante já ressaltarmos aqui, de início, que essa advertência do capítulo de número 5, ela está ligada com a advertência do capítulo de número 6. Até mesmo a escritores, a teólogos que tratam a advertência do capítulo de número 5 e a advertência do capítulo número 6 de forma conjunta, isso é, eles consideram apenas uma advertência. Porque lá no capítulo número 6, o escritor vai começar falando acerca das doutrinas elementares que deveriam ser deixadas, não no fato de esquecidas, né? Mas eles deveriam acrescentar mais ensinamentos acerca daqueles que eles já deveriam ter aprendido há muito tempo atrás. E o fato deles ainda não deixar ou se tornarem lentos para aprender poderia levá-los a uma apostasia, isto é, um abandono premeditado da fé. Então, nós entendemos, né, que o amor às escrituras, e bem neste ponto aqui é muito importante a gente ressaltar isso, que o amor, o cuidado com a Bíblia, com a escritura, com o aprendizado bíblico, é sim o remédio contra a apostasia. Eu gostaria de ressaltar aqui uma leitura que está lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo número 2, versículos 7 ao 12. Paulo aqui ele vai falar algo bem importante. O mistério da iniquidade, o mistério da injustiça, dependendo da versão de Bíblia que você estiver acompanhando, já está atuando no mundo. Esse ministério da iniquidade, da injustiça, eles querem levar as pessoas ao erro, ao engano, à mentira. Deus, ele nos leva à verdade, a palavra de Deus é a verdade. Nós devemos amar a verdade de Deus. Se nós não amarmos, nós poderemos estar debaixo do juízo de Deus, que no fim dos tempos vai permitir que as pessoas sejam enganadas. Então a gente lê aqui que diz bem assim, ó. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vida desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Então, veja a importância. A verdade bíblica, o evangelho, tem poder para nos salvar, porque é o evangelho que nos revela Cristo, nosso Salvador. Por essa razão, Deus lhe envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira, e sejam condenados todos que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então, não crer na verdade, ou não amar a verdade, não procurar ter zelo ou piedade pelas coisas de Deus, pode nos colocar debaixo da ira de Deus, a ponto de Deus nos abandonar a acreditar na mentira. Hebreus, capítulo de número 5, versículo de número 12, que é a nossa leitura chave, né? Diz assim: de fato, embora a essa altura já devem ser mestres, vocês precisam de que alguém lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Então aqui ele mostra
que aqueles cristãos que já deveriam, pelo tempo, ser mestres, ainda havia necessidade de alimentar eles com leite, né? Então, eles não cresceram espiritualmente, eles ainda eram bebês, né? Ou crianças. É interessante notarmos que o escritor aos Hebreus ele faz a sua advertência sobre eles se tornarem lento, sobre que pelo tempo eles já deveriam ser mestres, mas ele não disse que ele deixaria de ensinar, mas ele continuaria ensinando, né? Isso é muito importante e aqui é um dos pontos que eu gostei de abordar. O ensino dos apóstolos nunca seguiu uma novidade, mas sempre uma repetição até que houvesse aproveitamento dos ouvintes. E a gente vê isso em diversos versículos da Bíblia. Nós temos uma leitura em 2 Pedro, capítulo número 1, versículos 12 ao 15, que diz assim, ó: Por isso não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. A NVI, por isso sempre teria o cuidado de lembrar-lhes estas coisas, se bem que vocês já sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Então veja bem que Pedro, nesse versículo de número 12, está dizendo assim: olha, vocês já conhecem a verdade, vocês já estão firmados na verdade, ou vocês estão fundamentados, é sólido o ensinamento, né? Porém, olha só que interessante. Considere importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês. A Almeida Revista Corrigida diz: despertar-vos com ademoestações. Isso é, por mais que eles estavam firmados na verdade, Pedro ele tinha o cuidado de continuar confirmando isso para eles. Por quê? Porque o ser humano ele é esquecido. A doutrina, a disciplina nos diz que eu preciso estar sempre vigiando, sempre revendo os meus conceitos a fim de não me tornar desleixado. E a disciplina em qualquer área da vida provém dessa forma. O versículo 14 diz assim, ó: Porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Aqui ele está falando acerca da sua morte. E eu me empenharei para que também depois da minha partida vocês sejam sempre capazes de lembrar-se destas coisas. Então, o que Pedro aqui e qual era a sua preocupação? Ele estava treinando pessoas para que quando ele viesse a falecer, ele viesse a morrer, a igreja não ficasse desamparada no ensino e sempre houvesse alguém os lembrando acerca da palavra de Deus e do ensino sistematizado, a fim de que a igreja não se desviasse do caminho. Então, é muito importante a gente entender essa questão de que o ensinamento bíblico ele precisa ser repetido. Há alguns anos atrás, adentrou na igreja um ensinamento de que o pregador sempre tinha que trazer novidade para a igreja, porque se não trouxesse novidade, parece que as pessoas não gostavam muito, e muita gente boa, né? Pessoas, irmãos bons, bons pregadores, eles acabaram entrando por um caminho terrível, porque com o intuito de trazer novidade para a igreja, acabaram trazendo esquisitices e aberrações teológicas. Porque, eu não quero pregar mais uma mensagem simples, eu não quero pregar uma mensagem que não chame a atenção das pessoas. O problema é que se nós estivermos com o mesmo problema que o escritor dos Hebreus estava tendo ali, as pessoas tornaram-se lentas a aprender, não adianta mudar a mensagem. Se você mudar a mensagem, você vai ajudar essas pessoas a se afastar de Deus. A mensagem ela precisa continuar a mesma. Obviamente que existem técnicas para anunciar o evangelho e a gente pode utilizar dessas técnicas para tornar mais atrativo. Porém, a mensagem sempre precisa ser a mesma. É bem importante que o pregador entenda que a mensagem é mais importante que o mensageiro. Quando
nós lemos Atos, capítulo de número 1, versículo de número 8, mas recebereis poder e ser-me-eis testemunhas. Testemunhas é alguém que narra um fato que viu. Logo, a importância está no fato e não naquele que está testemunhando. Muita gente quer se fazer mais importante do que a mensagem do Evangelho e acaba trazendo alguns ensinamentos danosos à igreja, à vida espiritual e à maturidade cristã. Quantas mensagens a gente tem por aí que vai totalmente contra a maturidade cristã? Nós temos uma geração de crentes, dado, por exemplo, a teologia da prosperidade, que são crentes birrentos. Eles não conseguem enfrentar uma dificuldade sem murmurar, sem pecar ou até blasfemar contra Deus, porque eles entenderam que ao fato de aceitarem a Cristo ou fazerem parte de uma igreja, Deus os colocaria numa caixinha e dessa caixinha nada de ruim iria acontecer com eles. Muito pelo contrário, eles só teriam bênção, saúde e prosperidade. E a gente sabe que as coisas não funcionam dessa forma. É um grande engano, uma grande mentira, e isso acaba criando crianças birrentas e não adultos maduros que conseguem discernir entre o bem e entre o mal e que vão ser bênçãos para a igreja. Infelizmente, as pessoas que se tornam lentas para ouvir, elas vão querer procurar mensagens que tragam benefício ao seu ego, que venha trazer uma massagem ao ego, e não que as venha tirar da sua zona de conforto e as fazer crescer espiritualmente. Porém, nós entendemos, Pedro fala isso, Paulo também vai falar isso para a gente. A gente pode ler aqui Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 1, que diz: Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, é uma segurança para vocês. Então, o pregador, o ensinador cristão, ele tem a função de trazer segurança num ensinamento sistemático, metódico, para que a igreja entenda, para que o raciocínio da igreja seja aclarado, para que os irmãos pensem a mesma coisa, né? Hoje, essa questão de pensar a mesma coisa está um pouquinho complicado, até mesmo porque o advento, né, das redes sociais trouxeram muitos ensinos que às vezes são muito bons, mas tem muito ensino ruim na internet também, algumas aberrações teológicas, algumas pessoas pseudos teológicos, né, nunca aprenderam com ninguém, nunca passaram por uma escola e se dizem teólogos, né? E até é interessante porque esses teólogos, eles não utilizam muito da Bíblia. Eles utilizam pregação de outras pessoas, vida de outras pessoas, e às vezes não passa de uma murmuração eletrônica, né? Mas nós não somos dessa forma. Nós aprendemos que o ensino das escrituras, ele é sistemático, ele é metódico e ele não precisa dos meus enfeites para ser poderoso. Paulo, quando escreveu aos Romanos, ele diz: Porque eu não me envergonho do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então eu não preciso acrescentar nada ao Evangelho, alterar algo do Evangelho, para que o Evangelho possa ser atrativo às pessoas. Se as pessoas não estão se sentindo atrativas com o Evangelho, é um problema espiritual delas que precisa, assim como o escritor aos Hebreus aqui está fazendo, serem alertadas acerca disso, porque é muito perigoso. É interessante que o versículo de número 12 também nos fala sobre os princípios elementares da palavra de Deus na NVI, e na Almeida Revista Corrigida fala os primeiros rudimentos da palavra de Deus. O autor aos Hebreus aqui nos dá a entender, e isso com o contexto de Hebreus 6, versículo 1 ao 3, que havia uma sistematização no ensino do evangelho mesmo enquanto as epístolas ainda estavam sendo escritas. Algumas pessoas afirmam que a Epístola aos Hebreus foi uma das últimas epístolas a serem escritas. Faz muito sentido ter já todo o material das cartas de Paulo sistematizado, a fim de que o ensino fosse já bem sistematizado. E o escritor diz que
ele voltaria a ensinar. Ele faz a sua advertência em até mesmo um tom de queixa, né? Mas obviamente que ele não negligenciaria ou chegaria a dizer, mas não, agora, já que vocês não aprenderam até agora, eu não vou ensinar mais. Isso não faz parte de um mestre, de um professor, de um ensinador cristão. Nós temos que ter paciência, assim como Paulo, como Pedro, que sempre se preocupavam em que as pessoas ouvissem o ensino da palavra de Deus. Pedro também vai nos falar aqui, né? E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela d'alva apareça em vossos corações, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A gente vê Pedro aqui falando que sobre a inspiração da Escritura e ele fala dos profetas. Isso ele está se referindo então ao Antigo Testamento e há até um erro, né? Porque algumas pessoas aqui interpretam que a palavra dos profetas aqui ele está se falando de profecia, e não é isso, ele está falando de escritura, né? Da palavra de Deus mesmo e da inspiração da palavra de Deus. Então a gente entende que já no início da igreja as pessoas consideravam a palavra de Deus como inerrante e inspirada. E o versículo de número 20, uma questão muito importante, porque já havia hermenêutica. Antes de mais nada, saiba que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. É isso que a hermenêutica diz quando a gente fala acerca da exegese, né? Que é trazer ou impor um significado a um texto bíblico a qual queremos que ele tenha e a gente não pode ter esse tipo de procedimento porque Deus não se agrada que venhamos deturpar a sua palavra. Os versículos de número 13 e 14 de Hebreus capítulo de número 5 agora. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Aqui, novamente, o assunto agora é a maturidade cristã. Então, a criança, ela se alimenta de leite. Isso ela precisa ser ensinada nos princípios, o fundamento de fé, ela vai ter muitas dúvidas, né? Será que eu estou agradando a Deus? Será que eu não estou? Será que Deus está perto de mim? Será que Deus não está? São coisas que, à medida que a gente vai crescendo na maturidade cristã, a gente vai discernindo o que é certo, o que é errado, e obviamente que biblicamente, isso é muito importante, né? O nosso discernimento não é um discernimento no campo dos sentimentos, porque os sentimentos são enganosos. Se nós tentarmos discernir as coisas de Deus no campo do sentimento, nós podemos incorrer num erro muito grande e nos afastar da fé. Por exemplo, podemos estar numa luta muito grande, numa provação muito grande, e o nosso sentimento, né, o nosso coração vai estar triste, vai estar quebrantado. Às vezes, uma perseguição, alguém nos disse algo que fere o nosso coração vai estar ferido. E a gente pode entender que por, por este fato nós estamos desagradando a Deus. E acaba que não é bem verdade. Muitas das vezes, pelo fato de você estar perseverando dentro dessa dificuldade, você está sendo muito agradável a Deus, porque a sua fé está sendo provada e você está firme, perseverando mesmo diante das dificuldades, mesmo diante da dor do coração, ou até mesmo da dor física, uma enfermidade, algo semelhante. Então, o discernimento não é sentimento. Não é que o cristão, que ele estiver maduro espiritualmente, vai ter um discernimento espiritual, vai acender uma luzinha lá na mente dele. Não, não é isso. O que aqui está falando é que, olha só, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Qual é
esse exercício constante. A gente pode ler na Almeida Revista Corrigida, a partir do 13, tendo isso em mente, olha só, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Então, note que a maturidade espiritual virá quando estivermos experimentados na palavra da justiça. Isso é, quando a palavra de Deus sair da razão, isso é, apenas do intelecto, do conhecimento, mas for aplicada, é experimentar a palavra de Deus. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, isso é, eles estão experimentados e acostumados a experimentar ou pôr em prática a palavra de Deus, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem quanto mal. Então, o que vai nos deixar apto a discernir vai ser a nossa profundidade que temos na palavra de Deus. Essa questão de discernimento espiritual nos nossos dias é muito importante. A gente vê que há muitos evangelhos por aí que são verdadeiras aberrações, não só no seu conteúdo quanto na sua atuação. Só dá uma rodadinha pela internet aí e você vai encontrar muitas coisas esquisitas sendo efetuadas em momentos de culto, aonde não se há mais temor a Deus, né? Eu fico muito preocupado, porque a manifestação de Deus, em toda a página da Bíblia Sagrada, ela sempre foi acompanhada de temor, de reverência e nunca de algazarra. Mesmo quando houve o dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre aqueles 120 crentes, eles falaram em línguas, algumas pessoas acharam que ele estava bêbado, mas não se tornou algazarra, porque logo em seguida Pedro toma a palavra, inicia sua pregação e 3.000 almas se convertem, né? O que a gente tem hoje é muito barulho sem poder. É muita algazarra sem operação de Deus, até mesmo porque Deus não vai operar onde não se há temor e reverência a Ele, né? Então a gente precisa ter esse cuidado de ter discernimento. E a gente vê, né? Até comentei esses dias na escola dominical lá, gente jogando farinha no pessoal lá e o pessoal pulando, que sinceramente não consigo achar qual a simbologia bíblica justificasse tal ato, né? Mas está lá jogando farinha na galera. E por quê? Exatamente por essa questão de sempre querer trazer uma novidade, querer segurar as pessoas dentro de um ambiente cristão por uma novidade, e aí se vêm as aberrações, né? Tem um outro vídeo aí de um camarada pulando num pilar da igreja e imitando um pica-pau, que é feio, né, gente? É muito feio, né? Então, a gente acaba vendo que a maturidade cristã, ela vai nos ajudar a discernir até mesmo isso, né? O ambiente que estamos, a forma que estamos vivendo, aquilo que é certo, aquilo que é errado, mas nós vamos, essa maturidade que vai nos ajudar a julgar e a entender essas coisas, ela vai vir por base na palavra de Deus. O crivo do que é certo, do que é errado ao cristão, daquilo que é justo, está dentro da palavra de Deus e não dentro de mim ou dentro dos meus sentimentos. A Bíblia fala, né, em diversas passagens, que o Espírito Santo ele vai nos ensinar. O apóstolo João, ele diz que vós tendes a unção dos santos, a qual ninguém precisa vos ensinar nada. Obviamente que o Espírito Santo, ele vai ter a sua função de ensinar o coração do cristão, mas esse ensinamento virá segundo a palavra de Deus. Jamais o Espírito Santo vai ensinar algo que não esteja de acordo com a palavra de Deus. Eu gostaria que você pensasse muito acerca disso, né, porque é muito importante. Existem pessoas que estão se apostatando da fé, se desviando das verdades da palavra de Deus, estão justificando isso no movimento espiritual e até mesmo numa atuação do Espírito Santo, e que não é bem verdade. O Espírito Santo jamais vai atuar a parte da palavra de Deus. Seguindo aqui, né?
os versículos do 5 ao 13 ao 14 vai falar que o menino não é experimentado na palavra, enquanto que o maduro é praticante. A maturidade vai mais do que conhecer, é aplicar a palavra de Deus. Dito isso, eu preciso também lembrar que Jesus Cristo, quando ele termina o Sermão do Monte, ele vai terminar com uma parábola muito interessante, que diz assim: porque todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então, ali, Jesus Cristo, ao terminar o Sermão do Monte, ele fala acerca dos dois fundamentos: edificar a sua casa sobre a rocha e edificar a sua casa sobre a areia. O fato de não atentarmos para a palavra de Deus de forma de aprender e praticar é construir a casa sobre areia. É uma casa sem fundamento. Uma casa bem fundamentada, ela está construída sobre a rocha, onde pode vir os intempéries, as tempestades, e essa casa vai continuar em pé. Né? Então, é muito importante entendermos que o fundamento de fé de um cristão que está maduro espiritualmente está na palavra de Deus. Para isso, também é necessário que a palavra de Deus ela seja recebida tal qual ela é, inerrante, infalível e perfeita e eterna palavra de Deus. Por que que eu digo isso? Eu quero até utilizar de um exemplo histórico, né? Nós entendemos que a teologia liberal ela iniciou ali em 1800, 1900, e essa teologia liberal ela se propagou por toda a Europa, é, basicamente entre todas as denominações evangélicas da Europa neste período. Né? Dos maiores, uma das pessoas que mais combateu isso foi Spurgeon, né? Inclusive até mesmo Spurgeon no final da sua vida ele entrou em bastante debate acerca do credo das igrejas, né? As igrejas evangélicas, elas não tinham credo porque eles acreditavam que credo não era importante. E Spurgeon, ele debateu muito acerca disso e foi confrontado e teve muita luta por essa questão de sistematizar um credo para a igreja, um credo que fosse próximo à palavra de Deus, obviamente. E o que que acontece? Pelo fato das pessoas não receberem a palavra de Deus como ela é, perfeita, inerrante, única regra de fé e prática, é, o liberalismo teológico ele passou a ensinar que a palavra de Deus, ou a Bíblia, ela não é a palavra de Deus, mas que ela contém a palavra de Deus. Logo, era necessário estudos para identificar ou analisar ou distinguir o que é palavra de Deus e o que não é. Inclusive, dentro do liberalismo teológico, é, se vem o pensamento de que algumas histórias bíblicas elas não são verdadeiras e elas são lendas ou mitos, assim como se há em outras nações, né, em outros povos. Dentro disso, houve teólogos que chegaram a afirmar que a única coisa que se sabe a respeito de Jesus Cristo é que ele morreu. Mas não se poderia afirmar que ele morreu numa cruz, não poderia se afirmar que ele era o Filho de Deus, porque não existem documentos extra-bíblicos que comprovem que Jesus Cristo é, tem essas qualidades apresentadas dentro dos evangelhos e das epístolas. E tudo isso, então, veio a minar a fé das pessoas na Europa, a ponto de que a incredulidade tomou conta de praticamente toda uma nação. Hoje a gente percebe que, com muita tristeza, esses dias eu ouvi uma pesquisa e uma reportagem acerca disso. A Europa hoje é um país pós-cristão. Né? O que predomina na Europa hoje é o Islã, o islamismo. E uma coisa interessante é que a igreja evangélica da Europa, a igreja cristã da Europa, ela recebeu essa teologia liberal que
já dizia que a palavra de Deus não é perfeita, inerrante, infalível, e ruiu, né? Foi uma casa construída sobre areia. Ruiu, foi para baixo. E hoje a religião predominante na Europa é o Islã. O Islã tem como seu livro principal o Alcorão. Segundo o Islã, o Alcorão é um livro celestial. O verdadeiro Alcorão está no céu. E aqui se tem uma cópia, mas eles o consideram como perfeito, inerrante e infalível. É, por mais assim incrível que se pareça, hum, os teólogos liberais tiraram aquilo que era primordial dentro do cristianismo. Os efeitos são sentidos hoje e as pessoas estão procurando exatamente aquilo que foi tirado do cristianismo e estão encontrando dentro do Islã lá na Europa, né? Então, isso eu acredito que é muito importante a gente deixar aqui, haja visto que é um estudo, que nós não podemos negligenciar a palavra de Deus ou trocá-la por outras coisas. Há uma tendência dentro de alguns movimentos evangélicos de que o sentimento é mais importante do que a palavra de Deus. Infelizmente, há esse conceito em alguns meios evangélicos de que o, você deve julgar a tua espiritualidade pelos teus sentimentos. Isso é pelas emoções, pela euforia, pela alegria que você sente. E isso é muito enganoso. Então nós temos ali nessa parábola após o Sermão do Monte uma coisa muito importante. A palavra de Deus é fundamento. Se eu estou construindo a minha vida religiosa, a minha fé cristã, em cima de outras coisas, tal qual o sentimento, eu estou construindo uma casa na areia. Quando vierem as dificuldades, essa casa vai ruir. Então é muito importante entendermos isso, e se não ruir aqui, vai ruir na eternidade. Se a minha fé não estiver baseada e pautada na palavra de Deus, muito provavelmente eu vou me apostatar da fé e não vou conseguir chegar ao final da minha peregrinação ou vou chegar ao céu. Por isso que nesse estudo a gente está falando que o amor às escrituras é o antídoto contra a apostasia ou ao afastamento premeditado da fé cristã. É importante a gente entender que a nossa fé ela é baseada na escritura e o crente precisa ter conhecimento das escrituras. Porém, nós precisamos entender também que a Bíblia ela é espiritual. Isso é, nós precisamos que o Espírito Santo esteja iluminando os nossos corações para que possamos entender as suas verdades e, por meio da fé, nós aceitarmos essas verdades. Precisamos entender que o nosso fundamento de fé está na palavra de Deus, no conhecimento da palavra de Deus, porém o conhecimento é algo atingido por meio da inteligência. E não é o conhecimento em si ou a inteligência que temos que vai nos fazer um bom cristão. O que vai nos fazer um bom cristão, né? Aqui um tópico que eu tenho aqui, a maturidade vem da atuação do Espírito Santo na mente humana, não seguindo um processo simplesmente racional. Quando Paulo escreveu 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículos 6 ao 16, ele diz assim: Entretanto, falamos de sabedoria entre os maduros, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou por nós, por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas que de Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais
para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E a gente tem uma questão bastante importante. Paulo está falando acerca do seu ensinamento. Quando ele escreveu essa carta aos Coríntios, havia um problema lá na igreja de Corinto, né, sobre a preferência das preleções. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefa. Por que isso? Isso era uma cultura do Corinto, de quem morava naquela cidade. Por quê? Lá havia os debates filosóficos, né? As pessoas se reuniam nas praças e os oradores, os filósofos iam lá nos seus debates acerca de assuntos, né? Acerca da vida, a filosofia comum. E, e nisso, muitos desses filósofos eram excelentes oradores. Então, aquelas pessoas que se converteram ao cristianismo lá na cidade de Corinto, eles eram acostumados a ouvir bons sermões acerca da filosofia. E, bem, Paulo estabelece a igreja lá e a igreja conhece outros pregadores além de Paulo e acaba tendo aquela discordância, aquela preferência. Alguns queriam, entenderam que o cristianismo era como a filosofia, onde você poderia pegar um mestre e viver à parte, né? E viver, eu sigo os pensamentos de fulano de tal. E o cristianismo a gente entende que é a unidade, nós somos um corpo e nós não temos várias mensagens. Então foi uma concepção errada das pessoas daquele local por causa da sua cultura. E aí Paulo, então, você vai ver Paulo dizendo lá que quando ele foi pregar aos Coríntios, ele não foi em sublimidade de palavras, mas ele foi lá pregar Cristo crucificado exatamente por causa disso. Ele disse porque ele queria colocar um, uma divergência, um contraste, para que as pessoas entendessem que Paulo não estava levando uma filosofia à cidade de Corinto, mas que ele estava levando o evangelho de Jesus Cristo e este crucificado. E aqui nessa leitura que fizemos agora, Paulo está dizendo que o evangelho, ou a sua mensagem, ela não era algo material, algo simplesmente para o intelecto humano, mas era algo espiritual, que deveria ser discernida pelo Espírito Santo. Então, a maturidade cristã também é atingida à medida que conhecemos e nos relacionamos com Deus, e o Espírito Santo vai iluminando a nossa mente, nos dando capacidade de entender o Evangelho. A questão aqui, né? Muita gente gosta de pegar esses versículos aqui para dizer que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, né, os mistérios e as coisas, mas o que Paulo aqui está se referindo é acerca da sua pregação, né? Até mesmo como lemos aqui, ó, entretanto falamos de sabedoria entre os maduros, isso é, todo o ensinamento ele tem a funcionalidade, né? O Espírito Santo vai estar agindo no ensinamento da palavra de Deus para que o cristão ele chegue à maturidade, né? Lembrando, já falei aqui nesse vídeo, que é mais do que aprender, né? É mais do que ter inteligência, é aplicar a palavra de Deus. Aí a gente percebe às vezes, e isso de forma prática nas igrejas, existem irmãos nossos que são semi-analfabetos ou até analfabetos, totalmente. E hoje já não é tão comum, né? Mas antigamente havia mais. Inclusive, o meu avô, ele foi a primeira pessoa a se converter da minha família, o meu avô e a minha avó. E o meu avô, ele era uma pessoa analfabeta, ele aprendeu a ler nas escrituras. A minha avó nem chegou a aprender a ler. E a gente entende que muitas das vezes essas pessoas analfabetas, elas são excelentes crentes. Se fosse por capacidade intelectual, essas pessoas elas seriam crentes muito ruins, porque não teriam a capacidade de aprender até mesmo as línguas originais da palavra de Deus. Mas muito pelo contrário, a gente às vezes encontra irmãos que são verdadeiras joias, né? São simples, são humildes, pouco conhecimento secular,
porém são bons crentes. Por quê? Porque as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Eles são expostos à palavra de Deus, o Espírito Santo vai trabalhando na vida deles e eles acabam se tornando cristãos maduros espiritualmente e bons cristãos, né? Porque a maturidade, ela vai formar bons cristãos. Isso se dá à atuação do Espírito Santo no coração do homem e é dessa forma que, que nós devemos entender. É, às vezes, às vezes, né, gente, eu quero que vocês me compreendam nisso. Se o meu conhecimento me levar à arrogância, muito pelo contrário, eu não vou amadurecer espiritualmente. Eu posso encher a minha mente de conhecimento, inclusive bíblico e teológico, e continuar uma criancinha que ainda está no leite, porque o conhecimento não produziu prática. E a prática, infelizmente, não tem sido uma prática segundo o cristianismo, o que não permite o crescimento espiritual também. Então, é muito importante a gente entender que é necessária a atuação do Espírito Santo, segundo a palavra de Deus, para que a gente venha alcançar maturidade espiritual. Em terceiro ponto também, ainda acerca da maturidade espiritual, a gente tem o exemplo de Paulo, quando escreveu aos Filipenses, no capítulo de número 3, versículos 12 ao 19. Irmãos, quanto a mim, não julgo que já haja alcançado. Mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás fico, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto o mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. O que Paulo está dizendo aqui? Ele estava dizendo que ele já havia chegado a um certo grau de maturidade cristã. Só que ele não parava por ali. Ele continuava a sua caminhada. É muito importante entendermos que o cristão, dentro deste assunto de maturidade cristã, de conhecimento bíblico, ele nunca vai chegar a um limite que ele vai dizer assim: olha, a partir deste momento eu não preciso aprender mais nada, eu já estou exercitado na fé, eu já estou maduro o suficiente, eu só vou esperar Jesus voltar ou eu partir desse mundo para me encontrar com Cristo. Não. Até porque se isso está acontecendo, essa pessoa não está saudável espiritualmente nem madura. Paulo, esse grande homem de Deus que nos deixou muito conteúdo escrito hoje, a sua teologia dentro das epístolas é fundamental para que entendamos todo o conceito das escrituras, mas ele diz assim: olha, eu não julgo que eu já tenho alcançado, o que eu faço? Eu deixo as coisas que ficaram para trás e prossigo para o alvo. E ele diz que aqueles que já alcançaram a maturidade, né? O versículo 15 na NVI diz assim: ó, todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus vos esclarecerá. Então, nós não podemos pensar em atingir um nível de maturidade que nos leve à comodidade. Isso é perigoso e pode ter consequências espirituais, né? Então, é muito importante. Depois a gente vai saber que o versículo 17, ele diz bem assim: sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Então, ele não julgava alcançar e ainda nos motivou, os irmãos de Filipe, a proceder da mesma forma. Quando nós lemos a epístola que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo de número 4, o versículo de número 11, diz assim, ó: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Nós entendemos aqui também que o apóstolo Paulo vai nos falar algo muito importante e algo que é desconsiderado por algumas pessoas nos dias de hoje. A maturidade cristã, e eu sei que muita gente vai torcer o bigode quando eu falar isso, ela deve ser desenvolvida em comunidade. Isto é, dentro de um ambiente onde eu conviva com outros
cristãos. Por quê? Quando nós vamos abordar o versículo de número 11 ali de Efésios, Paulo fala, e ele deu, ou ele designou uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ali nós temos uma lista com os dons ministeriais. É interessante entendermos que Deus deu esses homens para a igreja. Cada um desses homens, ou os possuidores desses dons, eles têm um propósito ou algo para se fazer na igreja. O pastor, ele vai apacentar. O mestre, ele vai ensinar. O apóstolo, ele vai ir a locais onde o evangelho ainda não adentrou, levando o evangelho. Vamos colocar ali o apóstolo como um missionário nos dias de hoje. O profeta, como dom ministerial, ele vai trazer mensagens da parte de Deus a fim de elevar o nível espiritual da igreja. O evangelista, ele vai levar a mensagem às pessoas que não conhecem ao Senhor Jesus, tendo um ministério mais voltado para fora do que para dentro, diferente do pastor e do mestre. Então, por que essa diversidade de dons ministeriais? E Paulo diz que foram dados para a igreja. Nós vemos ali que é para o aperfeiçoamento dos santos, para que os crentes cheguem à maturidade cristã. Então Deus dá homens para a igreja a fim de que a igreja seja abençoada por essas pessoas e essas pessoas elas levem os cristãos também à maturidade espiritual. Então, não existe como chegarmos a uma maturidade espiritual num ambiente à parte ou fora da congregação ou da assembleia ou da reunião com os irmãos. É muito importante nós entendermos isso, que nós não podemos ser crentes ou fazer parte do corpo de Cristo sozinhos. Nós precisamos estar também em comunidade. Eu vou encerrar, né, essa segunda parte desse estudo bíblico aqui, porque eu acredito que o vídeo já está bastante comprido. E na terceira parte nós vamos estudar Hebreus capítulo de número 6. A gente vai revisar alguma coisa do que está nesse vídeo aqui e vamos dar mais atenção à palavra apostasia em si. Eu espero em Cristo que você possa ser abençoado por este conteúdo, que Deus possa proporcionar a você crescimento espiritual e maturidade espiritual. É o que eu oro e peço em nome de Jesus.